E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas ideias que mudam completamente a nossa forma de ver o mundo, a estrutura do contratualismo segundo Scanlon. O filósofo Temis Cano criou uma estrutura que meio que vira do avesso a forma como a gente costuma entender o certo e o errado. Não é só sobre seguir um manual de regras chatas, sabe? É sobre entender como as nossas ações são justificadas de verdade perante as outras pessoas. É uma jornada intelectual e tanto para a gente explorar. Para começar a esquentar os motores, pensa com a gente. Maximizar a felicidade global sempre torna uma ação moralmente correta? Essa é a grande promessa do utilitarismo, que é uma ideia super famosa e que a gente escuta o tempo todo. Parece bem intuitivo, né? Tipo, se uma atitude traz mais felicidade para o maior número de pessoas na sala, logo é a atitude certa. Mas, ao longo dessa nossa exploração, vai ficar bem claro que confiar cegamente nessa matemática moral pode resultar em umas falhas bem perigosas. Para entender tudo isso, a gente tem um roteirinho básico hoje. Primeiro, o que é o contratualismo? Depois, a diferença super importante entre ser racional e ser razoável. Em seguida, os princípios e a rejeição razoável, passando pelos pontos de vista genéricos e para fechar com chave de ouro o famigerado problema da agregação. Vamos lá? Começando pelo começo, seção 1. O que é contratualismo? Quais são os fundamentos reais dessa teoria? Aqui a gente já tem a principal diferença do jogo. Olha só, a visão utilitarista encara a moralidade quase como um problema de matemática. Soma-se a felicidade, subtrai-se a dor e a gente simplesmente abraça o número mais alto que sobrar. O contratualismo do Scanlon não está nem aí para maximizar resultados numéricos abstratos. A base de tudo aqui é a justificabilidade para os outros, o que significa que a moralidade é definida por agir de acordo com princípios que as outras pessoas simplesmente não teriam uma justificativa válida para recusar. E a grande sacada do Scanlon é como ele enquadra a moralidade não em torno de um consentimento universal, mas sim da ideia de rejeição razoável. Ele fala que um ato só é correto se a gente puder justificar ele para os outros em termos que eles não poderiam rejeitar com razoabilidade. Ou seja, não é sobre fazer todo mundo no planeta dar as mãos e concordar ativamente com uma regra. A pergunta-chave é: alguém tem um motivo razoável, concreto e justo para dizer não a isso? É uma baita mudança de foco. Sai o que todo mundo quer e entra o que ninguém pode criticar de forma justa. E isso nos leva à nossa seção 2, racionalidade versus razoabilidade. Duas palavras que parecem gêmeas, mas que têm distinções cruciais. Vamos focar nessa definição primeiro. O que é ser razoável nesse contexto ético? Basicamente, é o ato de colocar na balança os interesses das outras pessoas quando a gente está tentando estabelecer princípios e regras. É uma atitude profundamente moral e de colaboração. Significa entrar em um processo de decisão assumindo, de peito aberto, que as necessidades de quem está ao nosso redor têm um peso real e legítimo. Não dá para simplesmente fingir que o outro não existe. E aqui mora a grande pegadinha. Alguém pode agir de forma 100% racional e ao mesmo tempo ser profundamente irrazoável. Sério, ser estritamente racional significa focar-se só no próprio umbigo, em cumprir os próprios objetivos, calculando o melhor caminho para chegar lá. Por outro lado, ser razoável exige ativamente olhar para o lado e considerar o peso das necessidades dos outros, aceitando essas necessidades como um limite para o que a gente pode ou não fazer. É essa razoabilidade que sustenta a verdadeira responsabilidade ética. Para ficar mais fácil de visualizar esse abismo entre as duas coisas, imagine esse cenário clássico: os direitos de água. Pensa numa região passando por uma seca terrível. Lá tem um único cara, um grande proprietário de terras muito rico, que controla praticamente toda a água. Como ele não precisa de ninguém para sobreviver, ele dita regras completamente arbitrárias e abusivas para liberar água para os vizinhos que estão morrendo de sede. E ele faz isso sem ter nenhum prejuízo pessoal. Olha só como a coisa funciona. Para esse proprietário que tem a água toda na mão, é super racional impor regras severas e cobrar uma fortuna. Afinal, a matemática manda ele maximizar o próprio lucro, certo? Mas, na visão do contratualismo, isso é absurdamente irrazoável. Ele está ignorando uma necessidade básica de sobrevivência dos outros. Isso mostra perfeitamente por que o contratualismo não aceita a desculpa da fria racionalidade calculista. Ter o poder na mão e querer otimizar os próprios ganhos não te dá de jeito nenhum uma justificativa moral. Agora a gente entra na seção 3, princípios e rejeição razoável. Chegou a hora de testar essas regras na prática. O Scanlon propõe uma espécie de projeto mecânico, um passo a passo para testar as ações. Passo 1. Quem é que vai se dar mal e reclamar se a gente permitir essa ação? Quais são as objeções?
Passo 2. Quem sofre os danos se a gente, pelo contrário, proibir a ação. E aí vem o passo 3, que é o verdito. A gente compara essas brechas. A regra moral correta vai ser sempre aquela em que as objeções apresentadas não são devastadoras o suficiente para gerar uma rejeição razoável. É literalmente colocar as dores na balança. Para ancorar essas ideias em algo mais palpável, as fontes sempre trazem esse drama absurdo, o dilema do naufrágio. Imagina um oceano gelado, 2 sobreviventes nadando à beira do esgotamento total e de repente eles veem um único colete salva-vidas boiando na água. A grande questão contratualista aqui é tentar entender se o uso da força por um deles para pegar o colete e se salvar pode ser moralmente validado. Aí vem a pergunta de $1 milhão. A necessidade desesperada de salvar a própria vida torna razoável rejeitar uma regra que proíba o uso da força? Nesse caso terrível, as objeções dos dois lados são idênticas e gravíssimas. Os dois vão morrer se ficarem sem o colete. O nadador que for impedido de lutar pelo colete pode dizer que essa regra tira a chance dele viver. Mas o que já estiver com o colete vai dizer a mesmíssima coisa se a regra permitir a agressão. Decidir o que é razoável quando a balança está travada desse jeito exige um método completamente imparcial, e não só deixar que o mais forte ganhe na base da pancada. E é exatamente por causa de becos sem saída assim que a gente entra na seção 4, pontos de vista genéricos. A tão buscada avaliação imparcial. Para garantir que a gente seja isento, entra em cena o conceito dos pontos de vista genéricos. O que é isso na prática? Quando a gente vai deliberar se uma regra moral pode ser rejeitada, não dá para usar os nossos vieses ou as nossas vantagens pessoais. Não dá para fundamentar uma regra no facto de que eu sou mais forte ou eu tenho mais dinheiro. A avaliação tem que se basear nas informações comuns do que qualquer ser humano genérico teria motivo para querer naquela situação. Isso impede que a moralidade vire refém de conveniências pessoais. Então, ao adotar esses pontos de vista genéricos, a gente tem que calcular rigorosamente alguns fatores. Qual é o fardo imposto à pessoa que vai agir de acordo com a regra? Qual é o custo terrível para a vítima em potencial? Como isso afeta quem está de fora, os meros espectadores? E quais são os benefícios gerais dessa regra para todo mundo? É um jeito de garantir que todos os ângulos da experiência humana foram pesados antes de alguém bater o martelo sobre o que é ou não é razoável. Finalmente, chegamos à seção 5, o problema da agregação. Esse é, com certeza, o teste de fogo absoluto do contratualismo. Existe um dilema super famoso que as fontes destacam, o acidente na estação de TV. Imagina a cena. Um técnico chamado Jones sofre um acidente de trabalho horrível numa antena de transmissão. Ele está debaixo de equipamentos pesadíssimos, tomando choques elétricos excruciantes. A equipe médica diz, a gente pode salvar ele agora mesmo, mas para isso vamos ter que desligar toda a energia da emissora por 15 minutos. O grande problema? Esse desligamento vai derrubar o sinal bem no meio da final da Copa do Mundo que dezenas de milhões de pessoas estão assistindo em casa. E aí a gente deve fazer o pobre do Jones esperar 1 hora tomando choque em agonia só para garantir que os milhões não sofram com a televisão desligada? Se a gente seguir a matemática agregadora pura do utilitarismo, sabe o que acontece? O mero somatório de dezenas de milhões de pequenos aborrecimentos acaba ganhando da dor absurda de um único ser humano. A matemática pura mandaria não salvar o cara na hora. E cá entre nós, isso soa profundamente bizarro e até desumano, não acha? É por isso que a mecânica do contratualismo é tão interessante aqui. Em vez de pegar um monte de pequenas reclamações e misturar tudo num bolo gigante, o modelo de Scalalum obriga a gente a comparar tudo de 1 para 1, indivíduo contra indivíduo. De um lado, a fortíssima objeção decorrente da dor física e dos choques do Jones. Do outro lado, a fraca objeção do espectador número 1, que só ia perder uns minutos do jogo. A gente compara o Jones com o espectador 1, depois o Jones com o espectador 2, e assim por diante. A solução contratualista para isso fecha a conta direitinho. A teoria rejeita com todas as forças a ideia de que somar 1 milhão de chateações bobas consegue ultrapassar o colapso e a dor extrema de uma pessoa real. Uma reclamação isolada de alguém que vai perder a final da Copa nunca, em hipótese alguma, chega aos pés da reclamação de quem está sofrendo atrozmente debaixo de uma torre de energia. Portanto, a ação correta é uma só: salvar o Jones imediatamente, independente de quantas TVs fiquem sem sinal. E assim a gente chega ao fim da nossa exploração sobre os pilares da estrutura do contratualismo. Essa teoria é um belo lembrete de que a moralidade não é uma grande folha de Excel para maximizar lucros. É, na verdade, um compromisso sério em tentar justificar nossas ações para as outras pessoas de forma justa e sensata. Fica a pergunta para pensar durante o dia. Como é que adotar essa ideia de justificação mútua e de rejeição razoável pode alterar a forma como a gente toma decisões éticas e morais daqui para a frente? É uma reflexão que realmente muda a maneira como a gente se relaciona em sociedade. Fica a dica. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.